Nós estaremos lendo Ester, capítulo 1, versículos de 1 a 5, versículos de 8 a 12 e versículos de 19 a 20. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu nos dias de Assuero, este que é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo, que se achava do maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Nós temos três porções aí do capítulo 1. A primeira parte que eu li, óbvio que nós não lemos todos os 22 versículos. A primeira parte dos versículos fala de um rei, de quem ele comandava a sua nação e o seu propósito de festejar. Ele fez o que o cantor e compositor Roberto Carlos, conhecido no Brasil como rei na música popular brasileira, falou de festa de arromba. E não foi uma festa só, uma festa grande. Foi uma festa grande por 180 dias. A segunda porção do texto que lemos mostra ele também chamando a nação. Na primeira parte, os 180 dias, não foi toda a nação, foi apenas os príncipes e os maiorais. Os príncipes, os governadores e aqueles que eram empresários, aqueles que detinham algum tipo de poder, que ele tinha algum tipo de confiança, que era pessoa importante. E na segunda parte entra o convite que ele faz, que ele, depois de 180 dias não satisfeito, ele ainda aumentou mais 100 dias e ainda botou toda a nação. Todos aqueles que estavam em Suzã poderiam participar do banquete. E aí era livre a bebida na quantidade que a pessoa quisesse e se a pessoa quisesse. E nessa segunda parte ele também já ao 7º dia ele quer apresentar a sua rainha, a sua esposa, aos seus príncipes. E ela não aceita. A terceira porção, a última parte do capítulo 1, é os príncipes de Assuero, os sábios de Assuero, instruindo ele a destituir, a tirar a coroa de Vasti,
porque ela não aceitou se apresentar diante do rei. E a orientação é que ela mandasse, ela fosse tirada do seu trono e colocasse outra em seu lugar. Semana passada, nós lemos um pouco daquilo que é o livro de Esther. Nós apresentamos um pouco do conteúdo histórico, do conteúdo literário, de alguns personagens. E nesta noite nós vamos começar a estudar eventos a evento. Aqui tem, no próximo slide, vai ter o que era o domínio médio-persa. Os irmãos estão vendo aí, essa parte que está em verde era o domínio médio-persa na época em que Esther foi colocada como rainha. Na época em que Assuero fez esta grande festa. Na época em que ele promoveu esta festa. Onde está circulado em vermelho é a cidade de Suzã, onde estava a fortaleza real. E alguns falam que era a fortaleza de inverno, onde o rei ficava no período do inverno. O domínio médio-persa eram dois, na verdade, Medo-Persa ou Médio-Persa, eram dois impérios que se uniram até o período de Daniel babilônico. Eles não dominavam essa parte a oeste. Eles não dominavam essa parte por completo de Suzã. E na Babilônia, Suzã está próximo da Babilônia. De Babilônia para cá, quem dominava eram os babilônicos. E na época a Babilônia era o maior império. Acontece que eles começam partindo lá da Índia. Esse aqui da parte do sul, onde está escrito Pérsia. E eles se juntam e vai dominando. E eles começam a tomar algumas nações. Por decisão do próprio Deus, até pela inconsequência dos substitutos de Nabucodonosor da Babilônia, eles também dominam a Babilônia e toma todo o império da Babilônia. E todos aqueles que estavam aprisionados, todos aqueles que serviam a Babilônia passaram a servir a esse império, que foi um império bastante gigante. E eles chegaram até o Egito e também subiram até a Itália e também a região da Grécia. Isso aqui é só para mostrar aos irmãos, dar uma ideia aos irmãos, que aqui tem parte do Egito, aqui tem parte da nação de Israel, aqui tem Grécia, aqui tem outras nações, como por exemplo Ur dos Caldeus. Aqui tem diversos impérios nesta região que os Medo-Persas dominaram. E eles dominaram isso aí. E as nações que eles não dominavam serviam a eles também. A palavra de Deus vai dizer, e os historiadores vão confirmar, que depois que os Medo-Persas tomaram a nação, as nações da oeste que eles estavam dominando, onde estava a Babilônia, na hora que eles começam a assumir, alguns prisioneiros, alguns que serviam a Babilônia, foram transferidos a Suzã. Entre eles, a família de Mardoqueu, ou Mordecai, e Esther. Assuero, então ele passa a dominar o mundo. Na verdade, este Assuero, ele já assume este formato, porque quem conquista essas nações, essas regiões, é o seu pai, que alguns chamam de Artaxerxes, outros chamam de Xerxes. O escritor aos Hebreus, o escritor hebreu, Flávio Joséfo, chama Assuero de Xerxes ou de Artaxerxes. E ele também chama de Ciro, um dos dominadores
medo-persas. De qualquer forma, aparecem infinitos nomes, porque os medos eram uma língua, um povo que tinha uma língua própria. Os persas eram outro povo que também tinha a sua própria língua. E temos aí a influência da Grécia contando as histórias dele, e eles vai naquela de também colocar os seus nomes, porque depois daqui quem assume é exatamente a Grécia. Quem começa a dominar são os gregos. E aí a história dos medo-persas passam a ter grande influência da língua grega. Por isso há uma certa diferença aos nomes desses imperadores, desses de fato reis que dominou o período oriental do planeta e acabava dominando toda a civilização. Esses dois povos medo-persas, eles não costumavam ser tranquilos, não costumavam ser democráticos, vamos dizer assim. Eles chegavam e aprisionavam e não tinham uma certa liberdade de culto. Acontece que quando eles chegam na Babilônia, eles percebem que o modelo babilônico é um modelo que funciona. E eles também acabam afrouxando um pouco, mas isso basicamente para algumas nações, entre elas os judeus. Porque as outras, eles governaram, eles dominaram com mãos de ferro. Os historiadores vão falar que depois que eles tomam a Babilônia, a Bíblia diz que Dário, um dos governadores, um dos príncipes dos medo-persas, ele tira Daniel da Babilônia e leva para Suzã, ou para uma outra região, e transforma Daniel em um dos seus príncipes. E aí, ao transformar Daniel em um dos seus príncipes, ele atrai a inveja dos outros príncipes, porque Daniel tem o Espírito de Deus, Daniel tem a presença de Deus, e ele acaba crescendo em maior número, e os outros príncipes passam a ter invejas. E esses príncipes, eles eram de diversas nações, não eram só medo-persas. Eles eram os israelenses, eles eram gregos, eles eram os egípcios, eles eram indianos, eles eram de diversas regiões, de diversos reinos, de diversos povos, justamente para poder formar um governo coeso, formar um governo unido. E Assuero, ele recebe isso tudo de graça. De graça porque foi seu pai quem conquistou, e recebe com a missão de ampliar, de manter e ampliar. No que ele está no seu terceiro ano de governo, ele resolve ostentar, ele resolve mostrar a sua glória, como eles achavam que tinha esta glória. Ele resolve criar uma festa, e ele resolve chamar todos os príncipes que estavam em atividade, de todas as 127 províncias que estavam sob o seu governo. E aí, no que ele faz esta festa, pode passar. A estrutura da festa mostra a suntuosidade. O palácio, o castelo de Suzã, já era um castelo bastante imponente. E a decoração da festa, ele vai mostrar que é uma decoração, de fato, uma decoração interessante. Se você olhar, cresce o olho. De olhar e os olhos brilharem. De olhar e ver, esse povo é rico. Porque só a decoração envolvia cortinas de pano branco, verde e azul. Ou seja, eles eram tricolores, ou gostavam dessas cores. Essas cortinas estavam presas com pendentes de cordões de linho fino e púrpura. E as cortinas eram feitas de linho puro. As argolas que estavam segurando essas cortinas, ou unindo essas cortinas, eram feitas de pratas. E estavam controladas sobre colunas, e essas colunas eram de mármore puro. Eles colocaram os leitos
que é o mesmo que sofá acolchoadíssimo, e eles eram ordenados, ou a estrutura, pelo menos da decoração, da formosura do sofá era feito de ouro e de prata. Imagina, irmão, você sentar num lugar acolchoado e colocar os bração lá em ouro e prata. Era essa a estrutura, e vamos imaginar, não era um sofá. Nós estamos falando de príncipes, e nós estamos falando de 127 províncias. E não eram só os príncipes, era a família dos príncipes. Era também os outros maiorais, os empresários, os comerciantes, as pessoas importantes que ele tinha, que tinham condições e que eram queridos pelo Assuero. Ou seja, não era apenas um sofá, eram vários sofás. Olha a suntuosidade dessa festa. E tinha ali alguns mármores decorados com pérolas preciosas de todos os tipos. Isso é só a decoração. Só a decoração. E aí tem comida e bebida à vontade, de manhã, de tarde e de noite. E a palavra de Deus diz que a bebida era para ser dada à vontade, a quem quisesse tomar, na quantidade que quisesse tomar. Ou seja, ele não estava preocupado em ter falta. Tinha muita comida, tinha muita coisa para ofertar. A festa era realmente suntuosa, a festa era realmente glamourosa. Se fosse nos dias de hoje, com certeza tinha uns 300, 500 paparazzis. Com certeza tinha tapete vermelho para as pessoas passarem e tirarem fotos, e no outro dia aparecer nas colunas sociais. Nos dias de hoje não, no outro dia não, já saía na hora, no Instagram, no Facebook. Só que eles não tinham ainda a fotografia. De qualquer forma, era suntuosa. Era um negócio organizado. E a palavra de Deus diz que quando termina esses 180 dias, e que eles, nesses 180 dias, o rei resolve ampliar a festa, e no que ele resolve ampliar a festa para mais 7 dias, ele resolve chamar toda a nação. Aqueles que moravam e estavam em Suzã podiam participar da festa. A palavra de Deus diz que eles serviam e eram as mesmas regras dos outros 180 dias. Só que a palavra de Deus também diz que eles tinham essas coisas. Olha outro sistema de suntuosidade, de riqueza. Os copos eram de ouro e eram trabalhos únicos. E quando é trabalho único, é a ideia de coisa preciosa, coisa feita por artista. Ou seja, além de ser caro por ser de ouro, é caro por ser obra de arte. E cada um tinha um copo de diferente modelo, de diferente arte, para tomar vinho. Na nossa linguagem hoje, para tomar cachaça. Para os irmãos observarem a suntuosidade desta festa. Pastor, e aqui a gente pode imaginar que era tipo 2 ambientes, né? Era um ambiente para os homens e outro ambiente para as mulheres, né? Chego já lá. Isso. Havia um momento que era todas as famílias, mas havia um momento em que estavam todos os homens, apenas os homens. E quando a gente imagina essas festas, a gente olhando aquilo que os historiadores recontam essas histórias, às vezes com mais detalhes do que a história bíblica conta, porque a história bíblica não quer contar a história exatamente de um rei Assuero, ele quer contar uma história de como Deus livrou a nação de Israel através de uma mulher, através de uma família que servia e permanecia fiel aos princípios divinos, às obediências e obedecendo a palavra de Deus. A gente pode imaginar que nessas festas os príncipes eles se reuniam,
se organizavam e havia muita articulação política. Um príncipe querendo assumir mais povos. Vamos fazer um jogo de imaginação. Vamos supor que um príncipe, vamos colocar Caldas da Rainha aqui, como se estivesse no Império Medo-Persa. Aí o príncipe que estava governando a província de Caldas da Rainha, vamos supor assim, queria tomar algumas outras regiões que, por exemplo, pertenciam a Óbidos. E aí nessa reunião a gente dá para imaginar que havia todo esse tipo de organização. Eu só estou ilustrando aos irmãos que havia uma diversa articulação política para diversas coisas. Eles aproveitavam que estavam com a autoridade máxima da nação e começavam também a colocar suas queixas. Eles aproveitaram para conversar um com os outros, às vezes eles não conheciam todos, às vezes eles estavam ali naqueles mapas, vai organizando, ainda não deu tempo de todos os príncipes se conhecerem, visto que os príncipes eram de diversas nações e governavam diversos lugares. Então era uma festa que, além de eles festejarem, era uma festa de negócios. Às vezes, como tinham os maiorais, poderia um príncipe falar: olha, na minha região, na minha província precisa de algumas coisas, esse seu negócio aí pode atender. E eu acho que também tinha umas briguinhas. Um tinha ciúme do outro. Às vezes o açoeiro passava uma tarde com 2, 3 a mais, os outros ficavam com ciúme. Estamos lidando com seres humanos. Podem estar num castelo, podem estar na maior festa da época, pode estar no glamour da época, mas são seres humanos e reagem da mesma forma que se estivessem no calabouço. Inveja, ódio, dissensões, prostituição, adultérios. Nós estamos falando de uma festa que envolve obras da carne. Nesses 180 dias, ou seja, 6 meses em que estavam eles lá, com certeza, irmãos, tomando cachaça, fazendo adoração a seres humanos, você acha que eles não vão ter esse tipo de problema? Ou seja, foi uma festa diferente. E nessa festa, ele resolve ampliar. E aí o tempo é menor. E eu imagino que ele não está oferecendo os restos, porque todo mundo podia comer à vontade e beber à vontade. E tinha copo para todo mundo, tinha copo para os príncipes, tinha copo para os maiorais, e passou a ter copo para as outras nações, para os outros moradores, que se quisessem beber, podiam beber à vontade, ninguém poderia questionar. A única democracia que a gente vê ou nota nesta festa é que se o cidadão ou a cidadã não quisesse beber, se eles não quisessem beber, eles não eram obrigados a beber. A única coisa que a gente vê de democrático. Bebia quem quisesse. Nós vamos para frente. A palavra de Deus diz que ao 7º dia, e a palavra de Deus diz que ele já estava bêbado, o rei resolve mostrar a rainha. E a rainha não aparece. Então a gente começa, no que não aparece, ela não aceita se apresentar diante do rei, ela não aceita, ou ela resiste não se apresentar diante do rei. Aquilo causa um mal-estar, promove a ira do rei e causa um mal-estar entre os príncipes. E ele resolve reunir, vai ver as leis, o que é que tem que fazer, se podia perdoar, se não podia perdoar. E no final ele ainda recebe uma orientação: troca a rainha. Troca a rainha. E é aqui que começa a entrar, a mudar a história de Hadassa ou Adassa, a Murta,
a flor cheirosa, a pessoa que é agradável de estar junta, que tem seu nome alterado para Esther, para justamente ter uma identidade dos Medo-Persas, e Esther é estrela. É aqui que começa a Esther, a sua estrela, a brilhar. Mas eu quero ainda chamar a atenção dos irmãos para algumas lições que a gente apresenta com a festa de Assuero, com estas lições que nós podemos aprender dessa festa de Assuero. Pode passar. A primeira lição que nós temos é que cachaça sempre leva a problema. Ah, pastor, está falando de vinho. Você acha que hoje o pessoal bebe o quê? Cerveja, vinho, champanhe, cachaça no nosso linguajar brasileiro, ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, sempre vai dar problema. Sempre vai levar a BO, boletim de ocorrência. Sempre vai ter chamada de polícia, GNR, PSP, judiciária. E nesse caso aqui é o exército mesmo. O vinho sempre vai trazer problema. O vinho sempre vai trazer consequências, e estas consequências não são consequências boas. Depois de receber um grande livramento, Noé resolve plantar uma vinha, ou seja, já tinha passado muito tempo que as águas tinham baixado. Ele faz o altar e planta uma vinha. Depois que planta a vinha, que vem a colheita, ou seja, não foi rápido, a colheita vem e ele bebe, começa a comer do vinho, começa a se embebedar. Resultado, uma nação, um dos seus descendentes passou a ter maldição, porque um deles viu o seu pai nu, porque estava bêbado. No que ficou bêbado, ficou nu, pelado. E ao invés de fazer como os outros dois, de cobrir, de não olhar a nudez do seu pai, porque era uma vergonha para o filho ver a nudez do seu pai, ainda isso é hoje, pelo menos para algumas deveria ser, mas as coisas mudam, né? De qualquer forma, na época era uma vergonha, era maldição. E um deles começa a rir também, quem sabe também não estava bêbado, e recebeu uma terrível maldição. Depois de um grande livramento de Deus, depois de um grande avivamento, depois de uma grande festa, e essa festa estava sendo em adoração a Deus, o vinho, o álcool sempre gera problema. É por isso que o rei Salomão, depois de olhar toda a sua vida, e ele sabe que o vinho é problemático, no Provérbios 20, versículo 1, ele vai dizer: o vinho produz zombadores, e zombadores sempre criam problemas. O vinho leva às brigas. Quem é dominado pela bebida nunca vai ser considerado uma pessoa sábia. É o que Salomão diz em Provérbios capítulo 20, versículo 1. Salomão ainda vai dizer no Provérbios que está no capítulo 23, versículos 31 a 35, o seguinte: não olhe demoradamente para o vinho. Salomão está recomendando, não é nem olhar, não é questão só de beber, é nem para olhar, porque no olhar, no observar o quanto ele é vermelho, você vai ver que o copo brilha e que aquele líquido desce suave, e realmente desce suave, mas quando chega no estômago é fel. Aí ele vai dizer por que é fel, porque ele vai, embora desce suavemente, mas no fim ele morde como uma cobra venenosa, pica como uma víbora. Isso é o álcool, isso é o vinho. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Ficará tonto como marinheiro em alto mar,
agarrado ao mastro em meio à tempestade. Dirá: bateram em mim, mas não senti. Porque o álcool tira a sensibilidade. Além de te fazer perder a noção do que é certo e errado, tira a sua sensibilidade física. Você apanha e não sabe. Bateram em mim e não senti, nem percebi quando eu levei uma surra. E ainda vicia. Porque mesmo sabendo que você tomou uma coisa que, apesar de ser suave, traz consequências venenosas, traz dores físicas, porque você não controla o seu corpo e ainda apanha, você ainda volta a beber. Ou seja, cachaça, álcool sempre leva a problemas. E nós podemos aplicar a questão da cachaça não só à bebida alcoólica, não só ao vinho, não só à cerveja ou todo tipo de bebida que leva a todo tipo de entorpecente que nos tira o sentido. Nós podemos aplicar isso também a tudo que nos desnorteia. Não sei se vocês já perceberam, mas quando nós estamos muito alegres, mesmo que não tenha bebido bebida alcoólica, que às vezes nós nessa alegria perdemos até a nossa noção, falamos bobagem. Não sei se vocês já perceberam que pessoas que estão embebecidas por alegria ou por tristeza profunda, elas perdem a noção da sua vida, do governo da sua vida, e entra no mesmo problema daqueles que enchem a cara. Bebida, álcool, autocontrole, falta de autocontrole, falta de sensibilidade sempre leva a problemas. E nesse caso aqui nós estamos falando de álcool mesmo. O álcool vai tirar-nos a sensibilidade, o álcool nos tira a noção, o álcool faz a gente não ter reflexo de como nós somos de fato. Tem pessoas que bebem e mesmo que elas sejam mansas, ficam brabas. Tem pessoas que bebem e mesmo que elas sejam mal embora, começam a rir. Ou seja, as pessoas não têm mudam. E no final, sempre dá boletim de ocorrência. Sempre dá problema. Sempre dá. Não vou avançar muito nessa questão, porque o nosso copastor já está dando provérbios, e esse assunto já foi bem estudado, já foi bem exposto pelo nosso copastor. Mas só mostrar aos irmãos que uma festa que pretende mostrar a glória de um rei, a grandeza de um reino e o poder de um reino, levou a problemas. A segunda lição que nós aprendemos com a festa do rei Assuero, pode avançar, é que obediência sempre é vital. Obediência é vital. A rainha Vasti, ela não estava de todo errada, pelo menos no conceito da lei dos Medo-Persas, em não se apresentar ao rei Assuero. Ela, quando teve, pode passar, avançar. Ela, quando teve, não, é isso mesmo. Antes, quando ela percebeu que o seu rei, que o seu esposo iria fazer uma festa, ela também fez uma outra festa para servir as mulheres. E foi nos 180 dias, e foi nos 7 dias que o rei ampliou. Ela estava recebendo as princesas, as damas. Ela estava trabalhando. Da mesma forma que o seu marido estava expondo a sua grandiosidade, os seus ouros, o seu poder, ela também estava mostrando: olha, o nosso governo é um governo poderoso. Quando o rei Assuero, uma cara cheia de cachaça,
e eu quero já aplicar aos nossos dias. Quando o rei Assuero, ele resolve apresentar a sua esposa aos maiorais e aos príncipes, a palavra de Deus diz que ele manda eunucos. Eunucos eram pessoas de confiança. Normalmente eram até pessoas do exército dele, e eram pessoas que só serviam a ele. Poderiam ser castrados de forma natural ou não serem castrados, mas obediência total. E eles foram até a rainha e falaram: olha, o rei está chamando. Acontece que havia também uma das leis medo-persas, que a rainha não poderia se apresentar de qualquer jeito. E os historiadores vão contar que o rei insistiu, e não foi uma só vez não. Ele mandou diversas vezes os eunucos chamarem ela, e ela nessas diversas vezes negou. Só que o que a gente aprende nesta lição é que, independente que haja alguma coisa que pareça ser contraditória, nós precisamos obedecer às autoridades de Deus, e nesse caso eu quero colocar o próprio Deus. Às vezes Deus vai fazer propostas que a gente pensa que é impossível, que vai até ferir algum tipo de mandamento, só que na verdade não fere nenhum tipo de mandamento. Por quê, irmãos? Vasti, ela está naquele reino, ela também está bêbada. Ela não está dominando também, não está no controle total do que ela conhece das leis. Porque se o rei mandou chamar, e era um imperativo de que o rei, chamando a pessoa, teria que se apresentar, independente de qual forem as circunstâncias. Se o rei mandou se apresentar, era para se apresentar, e ela não se apresentou. Obediência é sempre vital. O Senhor Jesus disse certa vez, e João descreveu assim, João 14, 21: aqueles que aceitam meus mandamentos, ou seja, e lhes obedecem, ouve, aceita e obedece os meus mandamentos, são os que me amam. Por isso, a obediência é vital para provar que nós amamos aquele a quem nós servimos. E a palavra de Deus diz: e porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Obediência é vital, porque a obediência é prova de amor. E nós temos um rei que é Jesus Cristo. Se ele mandou se apresentar, se ele chega na casa, não quer dizer, se ele chega com a palavra e mandou se apresentar, você larga o que tem que fazer, mas fica aos pés do Senhor Jesus, ouvindo as palavras do Senhor Jesus. Se Deus mandou você ser levantado, seja levantado, se levante, porque Deus vai honrar. Obediência sempre é vital. Vital é a ideia de vida. Vida, porque traz vida e garante a vida. Na sequência, a próxima lição que nós aprendemos com a festa de Assuero é que, pode passar, ter sábios é uma arte de guerra. Ter sábios, anote isso na sua mente, no seu coração. Ter sábios é uma arte de guerra. É uma arte, porque você nunca sabe quando vai precisar e como vai precisar, mas se tem e usa, é garantia de vitória. Salomão, que bem sabia disso, que governou, que recebeu e herdou um reino do seu pai, que seu pai conquistou, que seu pai uniu, ele juntou, garantiu que aquela unidade continuasse.
e ele via que a sabedoria estava em ouvir os sábios. E aí em Provérbios ele vai dizer, ó, portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. Os medo-persas, irmãos, eles estavam dominando o mundo da época, tomaram a Babilônia, que era o maior império da época, ou pelo menos o império mais forte, mais bélico, também porque tinha muitos conselheiros. O rei não fazia nada sem ouvir os conselheiros, e esses conselheiros conheciam todas as leis e interpretavam as leis. Irmão, esses mesmos reis conheciam as leis também. Eles sabiam das leis, eles eram obrigados a conhecer a lei, até para julgar com justiça. Mas eles tinham outras pessoas que, além de conhecerem, sabiam aplicar. Provérbios também, capítulo 11, versículo 14, diz: sem uma liderança sábia a nação cai, ter muitos conselheiros lhe dá segurança. O que acontece? Açoeiro faz a festa, Açoeiro vê tudo organizado, e quando o Açoeiro fica bêbado, ele resolve chamar a sua esposa e apresentar a sua esposa, e talvez até infringindo algum tipo de lei medo-persa, mas ele era o rei. No que ele faz, e que ele vê uma rebelião na sua casa, porque rebelião é fruto da carne, no que ele percebe, ele resolve não assumir a sua conta. Ele vai ver o que é que a lei diz, o que é que eu tenho que fazer com a rainha Vasti. E aí ele resolve chamar todos, vocês já estavam lá mesmo, já estavam lá comemorando com ele. Ele chama, olha, o que é que a Vasti não apresentou, disse que ia apresentar ela não apareceu, o que é que a lei diz? Aí ele diz, a lei diz isso. Na verdade não havia nenhum regimento, não havia nenhum regimento para dissesse o que acontecesse para uma rainha que não se apresentasse ao rei. Mas eles disseram, olha, rei, e aí foram todos unânimes: se as nossas esposas, as esposas dos nossos filhos e as esposas das pessoas que estão sob o nosso domínio souberem, se não, que eles vão saber que o rei chamou a Vasti, a sua rainha, ela não foi, vai influenciar muita gente. Então cria aí uma lei medo-persa que ela tem que aparecer, e se não aparecer tem que ser trocada. E estes reis apresentaram esta proposta ao rei. Só que o rei, a história vai dizer, a Bíblia não vai dar muitos detalhes, mas parece que o rei Açoeiro, ele entendeu a mensagem, entendeu o que era necessário, mas os historiadores contam que ele amava muito Vasti. Vasti não era essa cobra toda, ela não era essa irresponsável toda. Então ele não queria abandonar, mas ele teria que ouvir os seus príncipes e destituir a rainha. E a palavra, os historiadores vão falar que depois de muito tempo, que já tinha passado as festas, que ele já estava tranquilo, que os sábios falaram, não, o senhor tem que tomar uma decisão, o senhor tem que agir. Só depois é que ele tirou, e na verdade ele só realmente tirou a coroa de Vasti, depois que os conselheiros falaram, olha, a festa já tinha acabado, o pessoal já tinha voltado à normalidade, falaram, olha, vou lhe dar uma orientação, reúne todas as virgens do reino, faz passar pelo tratamento de beleza que a gente vai aprender nas próximas mensagens, e o Senhor escolha uma substituta que é agradar ao Senhor. Só depois que ele ouviu esse conselho, que ele se agradou desse conselho, é que ele tirou a coroa de Vasti, da rainha. Ou seja, ele recebeu diversos conselhos, e se a gente for observar, os conselheiros estavam certos, embora estavam mamados, numa linguagem sergipana, bêbados,
os conselhos estavam dentro daquilo que é lógico. Pelo menos no sentido humano de um povo que era pagão. Não tinha o Espírito Santo, mas estavam sob o dedo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus estava fazendo eles crescer também. Não era só a sua força. Por isso que as coisas acontecem tudo errado para eles, porque ele vai chamar para atrair a glória para si. E não podia, porque Deus também estava andando eles. A Babilônia tinha poder suficiente para dominar eles também. Só que os babilônicos não aproveitaram. Os babilônicos que quereram, se arvoraram no direito de se gloriar e de usar os utensílios da casa de Deus. E Deus tirou o império babilônico da cena e colocou outro, e eles fizeram a mesma coisa e foram trocados por outro, foram trocados pela Grécia. De qualquer forma, irmãos, ter conselheiros e vários conselheiros é bom. Salomão, o homem mais sábio da terra, segundo a palavra de Deus, morreu, e o seu filho que governou no seu lugar recebeu de herança de seu pai uma nação muito mais rica e mais poderosa do que Davi entregou a Salomão. Recebeu uma nação já toda completada, porque Davi, embora tenha entregado a Salomão uma nação unida e estruturada, mas ele não entregou com todas as coisas que precisavam ter. Por exemplo, não entregou com o templo que ele queria construir, Deus não permitiu. Não entregou com uma estrutura que unisse essas nações, como estradas, como uma estrutura econômica, educacional e social, de uma forma que unisse a nação. Só que recebeu conselheiros que aconselharam Salomão durante toda a sua vida, e ele não ouviu os conselhos dos mais velhos. E aí já temos uma outra lição: conselho é bom receber dos mais velhos. Se não for mais velho, pelo menos seja cheio do Espírito Santo. E ele não ouviu o conselho, foi ouvir o conselho de quem era da sua mesma idade ou mais jovem, e endureceu a sua mão. Os príncipes estavam reclamando dos impostos, porque Salomão aumentou os impostos eram altos para a construção do templo, para a estruturação da nação. A nação não precisava mais desses impostos. Se tivesse Salomão vivo, atenderia aos seus príncipes. Mas esse rei que recebeu o livro de Provérbios em primeira mão, escrito para ele, não ouviu os conselhos do seu pai. Não ouviu o principal conselheiro que ele poderia ouvir. Foi ouvir os conselheiros que atendiam os seus pais e disse: não, diminua os impostos. Realmente não há necessidade mais de tanto imposto, pode diminuir. Não vai impedir as contas do governo, não, pode ficar tranquilo. Mas aí ele falou: não, senhor, pode tirar aí. Se Salomão governou com Deus, você vai governar com a mão inteira de ferro. E aí foi só ruína, dividiu uma nação. O que é que falta de conselho não faz? Essa festa pagã, essa festa que apresenta um cenário de festa carnal, acaba nos dando essa lição: conselheiros é uma arte de guerra. Quem tem conselhos tem vitória. É a palavra do Senhor quem diz. A terceira lição, melhor dizendo, a quarta lição que nós aprendemos da festa de Assuero é que o exemplo ensina. O exemplo ensina. Quem tem cargo de autoridade ou está ao lado de quem é autoridade tem responsabilidades e inevitavelmente passa a ser uma pessoa influente. Influencia. Vasti podia estar toda certa
influenciando as damas, as princesas, as rainhas, as esposas dos maiorais, dando uma festa. Mas o seu ato de não obedecer ao rei influenciou. E nós aí podemos usar o exemplo da Vasti, mas é para homens também. O exemplo ensina mais do que palavras. Esqueci agora o pensador que diz que enquanto as palavras ensinam, o exemplo arrasta a aprender de fato. Ou seja, quando nós falamos e nós somos o exemplo, nós passamos a ensinar melhor, a inculcar melhor, a mudar melhor as pessoas. Olha o que diz Romanos capítulo 12, se não me engano, versículo 3, quando Paulo está falando, olha, apresente diante de Deus com um corpo racional. Aí ele vai do capítulo 12 vai dizer, olha, não se conformeis com este mundo. E como é que a gente não se... E o ato de não se conformar com o mundo é transformar este mundo. Esse mundo perverso, esse mundo que gosta de ficar nas obras da carne, de encher a cara. Como que a gente transforma esse mundo? É ensinando, é pregando, é colocando goela abaixo? Não, a gente transforma esse mundo transformando o nosso entendimento. Quando eu mudo a minha mente para a mente de Cristo, eu transformo o mundo. Porque o exemplo ensina. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele diz, não deixe, e aí falando a Timóteo, que Timóteo era um jovem pastor, e tinha muitas pessoas que poderiam ter uma influência negativa diante de Timóteo. E ele fala, não deixe que ninguém menospreze a sua mocidade. Ou seja, não deixe que ninguém te despreze porque é jovem. Você é jovem, mas você é o pastor. E aí como é que Paulo vai dizer para Timóteo, para que não deixar ninguém menosprezar por ser jovem, o menosprezar por ser jovem. Como é que ele vai ensinar? Vai usar a mão de ferro? Não. Vai usar a autoridade castigando? Não. Seja o exemplo para todos os fiéis. Fiéis, para todos os fiéis, seja o exemplo nas palavras. O que você falar vai ser exemplo para as outras pessoas, mesmo que sejam maiores, mais velhas que você. Seja o exemplo para todos os fiéis no amor. Ame, pratique o amor, tenha fé. As pessoas têm que saber que você acredita naquilo que você prega. E seja santo, seja puro. Nós queremos transformar, nós queremos ensinar, sejamos o exemplo. Aquilo que nós estamos ensinando, nós temos que praticar, porque o exemplo ensina. E o exemplo ensina não é só as coisas boas, as coisas ruins também. Vasti ensinou para aquelas mulheres, olha, eu posso rejeitar o convite do rei, e ninguém pode rejeitar o convite do rei. Rei é rei, acabou. E hoje nós não temos mais uma estrutura de reis, embora nós temos as autoridades, e a palavra de Deus diz que é para respeitar e obedecer a todas as autoridades. Mas eu quero chamar a atenção do Rei Supremo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o Deus. E às vezes Deus está chamando e nós não queremos obedecer. Coloca desculpa para tudo. E é uma desculpa que muitos dão, Deus, eu já estou trabalhando. E às vezes Deus diz, não, eu sei que você está trabalhando, mas eu quero ter comunhão contigo também. Porque antes de eu querer usar você, eu quero ser com você. Antes de que você faça as coisas por mim, eu quero estar com você e você estar comigo. Eu quero mostrar às pessoas que você me serve, que você é uma pessoa elevada,
Assuero queria mostrar a sua grandeza, queria mostrar, olha, a minha grandeza também reflete na minha esposa. Olha a beleza dela. E a palavra de Deus diz que ela era muito bela. Muitos estão caindo no erro de Vasti, em não se apresentar diante do rei, porque estão ocupados às vezes até com a obra do rei. Estão tão ocupados nas coisas de Deus que não param para orar. Recentemente eu fiz, já tem tempo, antes de vir para Portugal, um treinamento para pregador, e um dos preletores falou isso na nossa igreja, que é triste saber que tem tanto pastor, tanto pregador, tanto cantor, que fazem as coisas para Deus e não oram. Eu estou ocupado fazendo, e deveriam estar se ocupando em ser. Deus está chamando a comunhão, Deus está chamando a oração, Deus está chamando a sua presença, mas a pessoa não se apresenta porque está ocupado na atividade. E às vezes é preciso parar de fazer o que está fazendo e se apresentar diante do rei. O exemplo ensina. E se a gente não fazer as coisas certas, o nosso exemplo vai acabar influenciando alguém. É a minha preocupação. Deveria ser a nossa, de todos nós, porque embora muitos não sejam pastor, não tenham, às vezes não queira nem estar aqui no altar, mas você é crente, você é representante do Deus eterno, do Rei dos Reis. As pessoas precisam saber que você tem uma palavra de libertação, que é Jesus te ama. Mas não adianta falar se as pessoas não notarem que você é uma pessoa mudada, que você obedece a Deus. O exemplo ensina. Vasti perdeu a coroa, não foi exatamente porque não se apresentou diante do rei. Ela perdeu a coroa porque aquele ato de não se apresentar diante do rei iria influenciar muitas mulheres do reino. E os conselheiros perceberam, isso seria a ruína de muitos casamentos. E para que isso não acontecesse, era preciso tomar uma postura, e a postura é divórcio. Nós estamos, irmãos, estudando uma festa pagã, para uma adoração de um rei pagão, usando recursos pagãos, idolatria, ostentação, vinho, manipulação política, organizações entre eles. E quando há carne, tem os recursos da carne descritos na palavra do Senhor. Tem adultério, tem invejas, tem toda que é apresentado em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Todas. E uma festa que nos traz ensinos para as nossas vidas, está na palavra de Deus. Mas uma coisa, esta festa de Assuero também nos ensina. Os homens podem fazer as festas que eles quiserem, podem querer apresentar a sua glória, mas quem o faz é humilhado. Assuero queria se apresentar, se amostrar, se vangloriar. Foi humilhado pela sua própria esposa. A festa de Assuero também nos ensina que apesar de as autoridades ter alguma autoridade, a autoridade de Deus ainda é muito maior. Deus começou a criar um cenário que ainda nem tinha começado. Amã ainda não estava com raiva de Mardoqueu.
Amã ainda não tinha orquestrado a matança dos judeus, e talvez nem pensasse na sua cabeça matar um povo, porque não queria se ajoelhar diante dele. Mas Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus sabe de tudo, Deus é onipresente e está em todos os lugares. Mesmo que Ele não se manifesta, Ele sabe, e Ele, antes mesmo que as coisas comecem a acontecer, Ele já começa a preparar o cenário para que o seu nome seja glorificado. Os homens podem aparecer em suas festas, as suas festas fazer, conquistar, e a palavra de Deus diz que o injusto acumula riqueza para Deus dar aos justos. A festa de Assuero mostra que, apesar de Deus permitir que homens se levantem, homens carnais, homens sem temor de Deus, mesmo que eles se levantem, mesmo que eles se dominem, mesmo que eles assolem, ainda há um Deus nos céus, ainda há um Deus que governa, ainda há um Deus que não deixa nada fugir do seu propósito, ainda há um Deus que controla todas as coisas, ainda há um Deus poderoso que na hora certa muda a história. E para encerrar, Assuero queria mostrar aos seus príncipes, aos seus governadores, às famílias desses príncipes, governadores e maiorais, e volto a repetir, maiorais aqui é tudo, é filósofo, é artista, é empresário, pessoa importante, que tinha dinheiro no seu governo, queria impressionar, e a gente viu aqui na introdução, um pouco só da ornamentação da festa. A gente já, pela ornamentação, já imagina que a comida era farta, e não é farta de falta, como diz no Nordeste, é de fartura mesmo, de muita quantidade, para muitos dias. Nenhum dos que estavam nessa festa podia se queixar de que faltou comida. E Ele quer mostrar sua glória. E aí mostrou sua glória lá com os tecidos de linho puro, mostrou sua glória lá com as colunas que seguravam essas cortinas, com colunas de mármore, sofá com estrutura e armação de ouro e prata, áreas de mármores, mesas com mármore e pedras preciosas, copos de ouro desenhado por artistas, ou seja, obras de arte, cada um tendo o seu copo de ouro. Eu só vou mostrar que, embora realmente ele tivesse um império, embora realmente ele tivesse, como diz na Bahia, estava por cima da carne seca, dominando, governando, que tinha o ouro, que tinha a prata, as pedras preciosas, os mármores, tudo que é rico, tudo que representa a riqueza, tudo nas suas mãos, dinheiro, comida, vinho. Eu vou mostrar só o que é o nosso Deus, porque tem muita gente que ainda quer servir aos assueros da vida. Tem muita gente que ainda acha que é bom estar na presença dos assueros dos nossos tempos. Eu vou mostrar a vocês a glória de Deus, somente da tenda, daquilo que Deus preparou no deserto. Eu não vou nem colocar o templo, porque a humilhação vai ser muito grande. Aqui a humilhação já vai ser suficiente. Porque quando Deus mandou criar aquilo que era para o povo adorar a Ele e estar à sua presença, e Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, isso mais à frente, a arca, mais à frente não, anteriormente, antes da nação de Israel se rebelar contra Deus, só a arca era feita de madeira de cetim ou acácia, numa linguagem de hoje, madeira cara, pesada e rara. Está satisfeito? Não, Deus não está satisfeito com isso. Mandou banhar toda em ouro puro. Banhou, pegou a madeira, que já é cara por si só,
pegou ouro puro e mandou banhar a arca da aliança. Eu só estou falando de alguns detalhes. A tampa da arca não era de madeira, era de ouro puro. E na arca, na tampa da arca ainda tinha 2 querubins, que também eram de ouro puro. E toda a estrutura que unia a arca, que organizava tudo, era de ouro puro. A mesa também era de cetim ou de acácia e também era banhada de ouro. Havia o castiçal de ouro que a gente olha, mas quando é naquela estrutura que foi criada, naquele tamanho, ela mostra uma imponência muito grande. Está achando a festa de Assuero legal? As cortinas, e eram várias, eu só vou citar 10 cortinas, e eram várias, tinha mais de 60, 10 cortinas que estavam em volta da arca, que eram enfeites com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e querubins bordados com habilidade. Está achando a festa de Assuero legal? O tamanho dessas cortinas, as cortinas de Assuero eram bonitas realmente, era de linho feio, mas o tamanho era de 12 metros de comprimento, de 1,8 m por largura. Não era qualquer coisa, e nós estamos falando de uma arca, de uma tenda que está no deserto, não é em uma fortaleza. Quando as pessoas entravam na arca, com toda aquela glória de ouro, tá tudo de ouro, irmãos. Cortina de cabra, com peles de cabra, as estruturas de ouro, prata, bronze. Quando eles entravam, a festa não era só uma festa de brilhar os olhos, a festa era de brilhar o coração. Tinha muito louvor, tinha comida, tinha, porque não faltava. Deus nunca deixa faltar comida e bebida para aqueles que estão filhos, mas tinha muita alegria, alegria tal que as pessoas cantavam ao Senhor. Tinha a presença de Deus através de fogo, e quando Deus se manifestava de fogo, aí que a alegria era grande. E além disso ainda tinha a resposta de Deus. Deus falava com eles, Deus orientava, Deus consolava, Deus fazia os seus milagres. A glória de Deus, pode passar, a glória de Deus, ela é muito maior que a glória de Assuero. A palavra de Deus diz, e eu não vou nem botar o templo de Salomão, porque aqui só a arca, só o templo que foi feito no deserto já é suficiente para humilhar esse cidadão, porque foi feita em condições adversas, no deserto, em uma estrutura menor. O templo de Salomão é outra coisa absurda para a festa de Assuero. A palavra de Deus diz que nós vamos viver num lugar que as ruas são de ouro e cristal, os muros são de jaspe, e isso é uma estrutura que João conseguiu enxergar e traduzir, porque a palavra de Deus diz que o que está reservado para nós, nenhuma mente, nenhum olho consegue imaginar, nenhuma mente consegue imaginar, nenhum olho conseguiu ver. Só vamos perceber quando chegarmos. A glória de fato só vamos ter ideia quando estivermos na presença de Deus. E esta glória já pode ser manifestada entre nós quando nós nos unimos na presença de Deus, e Deus já começa a manifestar a sua glória nas nossas vidas. Você está achando que as festas de Assueros por aí, com suas riquezas, com suas bebidas, são festas pomposas? Não viu ainda o que é uma festa diante de Deus.
Porque diante de Deus pode até ser no deserto, pode até ser um templo pequeno, pode até ser um lugar com poucas pessoas, mas a riqueza de Deus é muito maior, a glória de Deus é muito maior, a glória de Deus não é destrutível. Assuero perdeu o trono, Assuero morreu, Assuero, o seu império foi arruinado, que pouca gente sabe de exatamente onde ele governou, mas o império de Deus continua firme. Os judeus não aceitaram, mas Deus criou outro povo, e o povo de Deus está aqui, glorificando, exaltando, adorando, louvando a esse Deus, se fartando na sua presença, glorificando a Deus. A festa de Assuero tem algumas lições que devemos aprender, mas a festa de Deus é muito melhor. É muito melhor, irmãos. Não tem vinho, não tem nada que possa comparar aquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas. Não tem nada comparável nas autoridades, nos reinos. Pode juntar todos os reinos. O mundo hoje está clamando por um rei, e esse rei vai chegar, e ele vai ter domínio, vai ter poder, vai ter glória, vai ter honra, mas não, nada disso pode se comparar àquilo que Deus tem, àquilo que Deus é, aquilo que o reino de Deus é, aquilo que o poder de Deus é, aquilo que o vislumbre de Deus é. A palavra de Deus diz que a glória de Deus, que a glória da casa de Deus é tão grande que não precisa de sol, não precisa de lâmpada, porque a glória de Deus já ilumina tudo, já é suficiente. Portanto, a festa de Vasti, irmãos, nos dá muitas lições, mas eu ainda prefiro ficar com a festa de Deus. A festa de Deus nunca se acaba. A festa de Deus sempre tem fartura. A festa de Deus sempre tem alegria. A festa de Deus sempre tem honra. A festa de Deus sempre tem mover e poder de Deus. Na festa de Deus há sempre abundância de alegria. E esta festa de Deus faz com que a festa do mundo, todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Vasti é destituída, Esther está chegando para mostrar quem é que manda na terra. Esther está chegando para mostrar quem é Deus soberano. Esther está chegando para mostrar quem tem a maior autoridade. Esther está chegando para mostrar: olha, há ainda um reino muito maior e melhor, é o reino de Deus. Fique em pé em nome do Senhor Jesus.